Olha só esse confronto. Sport e Flamengo entram em campo em momentos completamente diferentes da temporada. De um lado, um Sport lutando desesperadamente para sair do fundo da tabela. Do outro, um Flamengo embalado, brigando pela liderança e mostrando consistência em praticamente todos os setores do campo. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o joinha se curtir o conteúdo, porque hoje a gente vai mergulhar fundo nas estatísticas desse duelo e tem muita coisa interessante pra gente analisar. Vamos começar com o cenário geral da temporada. O Sport já disputou 55 jogos no ano. Foram 14 vitórias, 16 empates e 25 derrotas. Marcou 62 gols e sofreu 74, o que dá um saldo negativo de 12 gols e um aproveitamento de apenas 35,15%. É uma campanha bem irregular, com média de pouco mais de um gol por partida e defesa muito vazada. Do outro lado, o Flamengo soma 68 partidas na temporada. São 43 vitórias, 15 empates e apenas 10 derrotas. O time marcou 123 gols e sofreu 42, uma diferença absurda. O saldo é de 81 gols positivos e o aproveitamento é de 70,59%. Em outras palavras, o Flamengo pontua o dobro do que o Sport por jogo e sofre quase metade dos gols que o adversário sofre. Quando a gente olha para o mercado de gols, o Sport teve 26 jogos com 3 ou mais gols, o famoso over 2.5, o que representa 47,27% das partidas. O Flamengo teve 28 jogos com over 2.5, o que dá 41,18. Ou seja, o Sport até tem jogos mais movimentados, mas por um motivo que o torcedor não gosta, ele sofre muitos gols. Já o under 2.5 aparece em 52,73% dos jogos do Sport e em 58,82% dos jogos do Flamengo, mostrando que o time carioca costuma controlar mais os placares. Agora, falando de desempenho recente, e aqui é importante deixar claro, todos esses números que eu vou citar a partir de agora são baseados nos últimos 10 jogos de cada clube. Então, são as estatísticas mais recentes de cada time, com um asterisco para indicar isso. Nos últimos 10 jogos, o Sport não venceu nenhuma partida. Foram 3 empates e 7 derrotas. Marcou apenas 8 gols e sofreu 21. Isso dá um aproveitamento de 10%. Já o Flamengo venceu 5 vezes, empatou 3 e perdeu 2, marcando 15 gols e sofrendo 8, um aproveitamento de 60%. Isso significa que enquanto o Sport faz 0,8 gols por jogo, o Flamengo faz 1,5 e sofre quase metade dos gols que o adversário sofre. Curiosamente, os dois clubes tiveram 50% dos jogos com over 2.5 e 50% com under 2.5 nos últimos 10 confrontos. A diferença é a constância. O Flamengo pontua, vence e produz mais. O Sport, mesmo equilibrando o número de gols por jogo, tem baixo rendimento porque leva muitos gols e marca poucos. As odds médias também mostram a diferença de realidade. O Sport tem odd média de 4,80, enquanto o Flamengo tem 1,68. Ou seja, o Flamengo é praticamente o favorito em todos os confrontos, enquanto o Sport entra como azarão em quase tudo. E quando o Flamengo vence, a odd média é 1,69, mostrando que o mercado confia no time. O Sport, quando vence, chega a pagar 2,59, ou seja, quando ganha, é zebra. Agora, vamos destrinchar como cada um se comporta dentro dos jogos. Vamos olhar o primeiro tempo, o segundo tempo e depois o desempenho nos 90 minutos, tudo com base nos últimos 10 jogos. No primeiro tempo, o Sport tem uma posse de bola média de 44,2%, enquanto o Flamengo domina o jogo com 62%. Isso já mostra o controle que o Flamengo exerce logo no começo. Em termos de XG, os gols esperados, o Sport tem média de 0,35 por tempo e o Flamengo tem 0,69. Ou seja, o Flamengo cria praticamente o dobro de chances reais de gol. O Sport gerou 4 grandes chances no primeiro tempo desses jogos, enquanto o Flamengo criou 10. Por jogo, o Flamengo tem em média uma grande chance clara, enquanto o Sport precisa de quase 3 partidas para criar uma. Nas conversões, o Sport aproveita 50% das grandes chances, ou seja, marcou 2 em 4. O Flamengo converte 40%, 4 em 10. Isso mostra que o Flamengo cria mais, mas nem sempre finaliza da melhor forma. Em finalizações, o Sport teve 37 chutes no primeiro tempo, média de 3,7 por jogo, e o Flamengo 60, com média de 6 por partida. Nos chutes certos, o Sport acertou 13, o que dá 1,3 por jogo, e o Flamengo 18, média de 1,8. Em termos de precisão, o Sport tem 35% de acerto, o Flamengo 30%. Mesmo com menor taxa de acerto, o Flamengo finaliza tanto que compensa pela quantidade. Nas finalizações dentro da área, o Sport teve 22, o que dá 2,2 por jogo. Já o Flamengo teve 38, média de 3,8.
Em percentual, o Sport tem 59% de suas finalizações dentro da área, o Flamengo 63%. Ou seja, o time carioca é mais perigoso, finaliza mais perto do gol e mantém o controle do ataque. Em escanteios, o Sport teve 22, média de 2 por tempo, e o Flamengo 25, média de 2,5. Nos passes, o Flamengo domina completamente. Foram 2.762 passes no primeiro tempo, com 2.405 certos, uma taxa de acerto de 87%. O Sport fez 1.786 passes e acertou 1.478, com 82,7% de acerto. O Flamengo também teve mais entradas no terço final, 325 contra 245 do Sport. Isso significa que o Flamengo chega ao terço final cerca de 33 vezes por jogo, enquanto o Sport chega 24 vezes. Nos duelos, o Flamengo também leva vantagem, com 52,4% contra 48,7% do Sport. Nos cartões, o Sport teve 7 amarelos e 1 vermelho, e o Flamengo 10 amarelos e 1 vermelho. Indo por segundo tempo, o Sport melhora um pouco. A posse de bola sobe para 48,6%, o XG médio sobe para 0,73% e o time cria 16 grandes chances, muito mais do que no primeiro tempo. O Flamengo também cria 16, mas com XG médio de 0,81. Em aproveitamento, o Flamengo converte 43,7% dessas chances, o Sport apenas 25%. Ou seja, o Sport cria mais, mas não conclui. Nas finalizações, o Sport deu 99 chutes no segundo tempo, média de 8,9 por jogo. O Flamengo 78, média de 7,8. Mas o aproveitamento de finalizações certas mostra o contraste. O Flamengo acertou 25 chutes, 2,5 por jogo, enquanto o Sport acertou 23, 2,3 por jogo. E o índice de precisão, 32% para o Flamengo, 25% para o Sport. Nas finalizações dentro da área, o Sport teve 57, média de 5,7 por jogo, o Flamengo 50, média de 5. O percentual é praticamente idêntico, 64. O time carnauense, mesmo chegando mais vezes, tem menos qualidade na finalização. Nos passes, o Sport fez 1.985, acertando 1.703, 85,8%. O Flamengo fez 2.382, com 2.050 certos, 86,1%. As duas equipes têm boa precisão, mas o Flamengo troca mais passes e com mais objetividade. Nas perdas de bola, o Sport perde 5,6 por jogo e o Flamengo 3,8. Isso mostra a diferença de segurança no toque. O Flamengo avisca mais e perde menos. Nos cartões, o Flamengo recebeu 17 amarelos e 4 vermelhos nos segundos tempos, enquanto o Sport teve 16 amarelos e nenhum vermelho. Nos 90 minutos, o retrato é bem claro. O Sport tem média de 46,4% de posse de bola e o Flamengo 59,8%. O XG médio é 1,08 para o Sport e 1,50 para o Flamengo. Em XG total, o Sport soma 10,8 e o Flamengo 14,95, quase 4 gols esperados a mais. O Flamengo criou 26 grandes chances nos últimos 10 jogos, o Sport 20. O Flamengo converteu 11, o Sport 6. A taxa de aproveitamento é de 42% contra 30%. Em finalizações, o Sport deu 126 chutes, média de 12,6 por jogo. O Flamengo deu 138, 13 por partida. O time carioca acerta 31% dos chutes, o Sport 28%. Ou seja, o Flamengo precisa de 3 chutes para acertar um, o Sport precisa de quase 4. Nas finalizações dentro da área, o Sport teve 79, média de 7,9 por jogo, e o Flamengo 88, média de 8,8. Proporcionalmente, o Sport finaliza 62% dentro da área, o Flamengo 63,7%. É quase igual, mas o Flamengo transforma melhor essas chances. Em escanteios, o Sport teve 54, média de 5,4 por jogo, e o Flamengo 53, média de 5,3. Nos passes, o Flamengo dá um show, 5.144 passes, 4.456 certos, 86,6% de precisão. O Sport tem 3.771 passes, 3.181 certos, 84,3%. São quase 2.000 passes a mais em 10 jogos. Nas entradas no terço final, o Flamengo teve 622, o Sport 533. O Flamengo chega em média 62 vezes por jogo na área adversária, o Sport 53. É muita diferença na construção ofensiva. Nos duelos, o Flamengo vence 52,2%, o Sport 48,4%. Em cartões, o Flamengo tem 27 amarelos e 5 vermelhos, o Sport 23 amarelos e 1 vermelho. E nas perdas de bola, o Flamengo perde 7 por jogo, o Sport 10,9. Nos números defensivos, o contraste é gritante. O Sport não teve nenhum clean sheet nos últimos 10 jogos, 0. Já o Flamengo teve 5, metade das partidas tem sofrer gols. Em compensação, os dois tiveram 4 clean goals, ou seja, marcaram e não sofreram no mesmo jogo. Jogando em casa, o Sport venceu apenas um dos últimos 10 jogos, empatou 5 e perdeu 4. Marcou 13 gols e sofreu 18, com aproveitamento de 26,7%. Média de 1,3 gols marcados e 1,8 sofridos por jogo. Teve 2 clean sheets e 2 clean goals como mandante. Já o Flamengo, fora de casa, venceu 5, empatou 2 e perdeu 3. Marcou 14 gols e sofreu apenas 7, com aproveitamento de 56,7%.
Média de 1,4 gols marcados e 0,7 sofrido. É uma consistência impressionante como visitante. Nos confrontos diretos desde 2020, o Flamengo venceu 4 vezes e houve um empate. O Sport não venceu nenhuma. O time pernambucano marcou apenas 1 gol e sofreu 12, média de 2,6 gols por jogo. A odd média do Sport nesses jogos foi 8,92 e a do Flamengo 1,39. Ou seja, o mercado já esperava domínio total. E o placar mais comum foi 1-1 e 0-3. Olhando para o desempenho individual, dá para ver o porquê dessa diferença. Entre os jogadores com mais minutos, o goleiro Gabriel Vasconcelos lidera pelo Sport com 900 minutos, enquanto Tassi tem os mesmos 900 pelo Flamengo. Léo Pereira e Arrascaeta também aparecem entre os mais usados. Na artilharia, o destaque é Georgian de Arrascaeta e Bruno Henrique, ambos com 3 gols. Pelo Sport, Derek Lacerda também tem 3. No Flamengo, Carrascal e Pedro têm 2 cada, enquanto Léo Pereira, Jorginho, Luiz Araújo e Samuel Lino completam a lista com 1 gol. Nas assistências, Arrascaeta lidera com 3, Pedro tem 2 e pelo Sport Lucas Lima também aparece com 2. Carrascal, Emerson Royal e Samuel Lino deram uma assistência cada. Pablo e Oran, Mateuzinho